Bom dia, amigos. Hoje é dia 7 de maio de 2020. Hoje é uma quinta-feira. Uma quinta-feira com um tempo mais fechado, bonito, né? O tempo não está feio, que a gente tem que parar com essa mania de falar que quando chove é tempo ruim, né? O tempo está bonito, fechado, com muitas nuvens. Quem sabe até chove um pouco. Quem sabe a chuva limpa um pouco o ar, né? Limpa esse pessimismo, né, que graça pela sociedade, esse pessimismo que é acentuado pela própria imprensa, através de notícias de morte aqui, morte ali, mas sabemos que a morte, ou seja, o desencarne do corpo físico, ele é uma coisa natural, já passamos muitas vezes por isso, não queremos desencarnar, né? Evidentemente, mas isso é uma coisa que vai acontecer conosco. Mas devemos sempre ter otimismo nas nossas palavras, sempre ter confiança, sempre ter esperança de que, sim, temos problemas, mas eles são passíveis de serem resolvidos. Hoje nós vamos trazer um tema para que a gente reflita sobre ele, que fala sobre o desgosto pela vida. Como que surge o desgosto pela vida? E como nós podemos combater essa situação terrível mesmo, né? Que nós devemos certamente combater. Desgosto significa descontente, insatisfeito, aborrecido, magoado, infeliz, triste, chateado, amargo, machucado. Esse é o descontente, né? Esse é o desgosto. Isso é muito ruim, sem dúvida nenhuma, né? E nós precisamos nos esforçar muito para sairmos dessa situação, né? Desse círculo de pensamentos que só nos trazem problemas. Na questão 943 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indagava qual seria a causa do desgosto pela vida que se apoderava de certas pessoas sem uma causa aparente, né? Ao que os Espíritos responderam que esse desgosto pela vida, né? Que sem uma causa aparente, ela ocorria em três situações. É o efeito da ociosidade, ou seja, a situação de não ter nada para fazer, não ter objetivos. Segundo, falta de fé. E muitas vezes saciedade. É um não se contentar com nada, mesmo que você tenha, digamos assim, tudo. Ocioso, falando no popular, né, popularmente falando, ocioso é o preguiçoso, é o folgado, é o desocupado. É aquele que não quer realmente fazer nada na vida, né? Ele quer realmente ficar sem ter nenhuma preocupação. Esse é o ocioso. Essa situação começa pela atitude mental invigilante. Uma vez que ao mantermos a mente vazia de pensamentos nobres, estaremos oferecendo vasto campo a expressões mentais intrusas, de baixo teor, mormente aquelas que sinalizam para o desprezo pelo maravilhoso dom da vida. Ociosidade no campo mental vai se transformar facilmente em inércia física, tornando a vida um campo infértil, tomado por ervas daninhas. E surge então a situação dos obsessores. O espírito Joana de Ângeles, com psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos recomenda que tomemos cuidado com a hora vazia, sem objetivo, sem atividade. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facilitam o desequilíbrio que se instala. Ou seja, nós temos que ocupar a nossa mente com coisas que sejam boas. Não tem aquele também ditado popular, cabeça vazia, né? É onde se instala o diabo. Claro que nós, como espíritas, dizemos que em cabeça vazia vai se instalar o obsessor, que vai lhe dar a maior força para que você fique sem fazer nada mesmo. E nós estamos aqui para fazer coisas, estamos aqui a trabalho, e é necessário que a gente realmente aprenda a vencer a preguiça, a ociosidade, né? E arrume alguma ocupação, e são tantas que existem, né? Porque nós estamos encarnados sob a lei do progresso. Então aquele que se entrega à ociosidade, ele vai entrar mesmo em uma crise existencial.
porque a vida grita dentro de si mesmo, chamando-nos para a evolução, né? Quem é solidário jamais será solitário, nos ensina também Joana de Ângeles. Quem é solidário, e hoje mais do que nunca, né, a solidariedade tem aparecido em virtude da situação que nós passamos, jamais seremos solitários, porque sempre temos algumas coisas para fazer. A gente tem observado nas redes sociais quantas pessoas estão fabricando máscaras, luvas, aventais, e oferecendo gratuitamente para aquelas pessoas que não têm, ou para aquelas pessoas que trabalham diretamente com a saúde. Ou seja, quem tem realmente boa vontade jamais será solitário. Quem doa e se doa tem o coração preenchido e mais dificilmente vai cair nas teias confusas da solidão e da depressão. Como nós estamos em isolamento social, muitas vezes, se nós temos uma família grande, né, vai ter bastante barulho dentro de casa. Mas se a gente já vive isolado, né, morando sozinho dentro de casa, nós temos que lutar contra justamente esse fato de nos sentirmos sem ser uma criatura útil. Precisamos trabalhar nesse sentido, né? E certamente o trabalho nunca falta, né? Leia livros, artigos, comentários que te iluminem, que te ajudem em sua reforma íntima, né? O Chico Xavier conta um caso em que uma amiga jovem, por volta de 40 anos, veio se despedir dele, em outros tempos, né? Porque os médicos deram para ela poucos meses de vida. Diante da doença que ela enfrentava, falou: olha, minha filha, sua vida está por um fio. Então o Chico respondeu para ela: minha filha, vamos engrossar esse fio trabalhando no bem, servindo, amando. Ela era uma pessoa de muitas posses, né? Uma pessoa rica, mas não fazia nada pelo seu progresso nem pelo do próximo. Mas ela seguiu o conselho do Chico e foi engrossar então, né, esse fio que estava muito fino. E ela acabou desencarnando com 97 anos de idade. Ou seja, durante décadas ainda, depois, né, de ter sido desenganada pelo médico, né, em virtude justamente de ter uma vida vazia. A sua vida foi preenchida pelo bem, né? O outro fator, né, que nos causa realmente desgosto pela vida é a falta de fé. A fé, ela realmente sustenta o homem. Aquele que tem fé confia em Deus apesar de todos os problemas. E assim espera confiante que realmente nós consigamos forças para resolver as situações. Mais ainda, a fé, ela é perseverante. Ela remove montanhas de dificuldades, conforme Jesus nos disse, né? A fé é como um grão de mostarda, remove montanhas. E Jesus quis nos dizer das montanhas de dificuldades que nós temos pela vida. E a fé estimula a esperança, a fé nos traz calma, a fé nos traz paciência, a fé nos ensina a esperar, porque apoia-se na inteligência e na compreensão das coisas. Mas fé precisa ser seguida de trabalho. A falta da fé produz incerteza, hesitação, revolta, enfraquece, né, diante dos adversários, dos obstáculos. Sem ela, a pessoa nem procura os meios de vencer os obstáculos, porque ele acha que realmente não vai conseguir. Ou seja, é uma pessoa que já começa derrotada. Então ela levanta-se de manhã e diz assim: ai meu Deus do céu, mais um dia na minha vida, que tristeza. Diferente da pessoa que levanta-se e diz assim: obrigado meu Deus, mais um dia eu tenho na minha vida, mais um dia para trabalhar, mais um dia para progredir, mais um dia para ser útil comigo mesmo e útil também para com os meus irmãos. Então a fé nos traz isso, porque a fé nos faz então nos aproximarmos de Deus. Porque aí nós passamos a compreender que as suas leis são boas, são justas. E as dificuldades pelas quais nós passamos na nossa vida fazem parte de um processo de crescimento, de evolução. Ora, nós somos adultos hoje. Dá para a gente entender e compreender que houve uma época nessa nossa presente reencarnação que não sabíamos falar, que não tínhamos dentes, que não sabíamos andar, não conseguíamos, nós éramos totalmente dependentes dos nossos pais, e hoje nós não temos essa dependência mais. Ou seja, o tempo passou,
nós aprendemos e progredimos. Isso é confiança. O último item aqui, a respeito do desgosto pela vida, que traz desgosto pela vida, é a saciedade. Saciedade é a fartura, é o exagero, é a abundância. É o estar satisfeito. Vocês já repararam, amigos e amigas, que existem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Essas pessoas, elas serão infelizes por muito tempo, porque nada as satisfaz. Elas estão sempre querendo outra e outra e outra coisa. Não se satisfazem com aquilo que a vida lhes oferece. Não se satisfazem com aquilo que o seu trabalho foi capaz realmente de adquirir. Precisamos aprender a ser gratos pelo que temos, porque nada, absolutamente nada, está errado em nossa vida. Quando agradecemos por tudo que temos, a gente abre um canal onde a vida nos enxerga como merecedores. Então nós precisamos aprender a reconhecer e dar valor às coisas que temos. E não ficar querendo aquilo que não temos ainda e sofrermos por aquilo que não temos. É estar felizes e contentes com aquilo que temos e agradecer por ter. Porque assim nós iremos gostar da vida. E iremos lutar para ter mais ainda. Mas sem sofrer se a gente não conseguir aquilo. Ser feliz é questão de ser e não de ter. Essa é uma questão muito interessante, muito discutida, muito falada, né? Ser feliz é questão de ser e não de ter, e não de possuir as coisas, né? Coisas, posições, tudo isso é passageiro na nossa vida como espíritos. Portanto, a felicidade tem que vir do espírito e não de coisas externas. Seja feliz hoje com tudo que tem. Agradeça, seja grato. A misericórdia divina, tenhamos certeza, nos dá mais do que nós mesmos merecemos. Nos esforcemos, lutemos, não sejamos desgostosos. Agradeçamos a vida que temos, apesar e a despeito das dificuldades. É importante para que nós possamos aprender a gostar da vida. Era isso para hoje, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz.